Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Entre Elas e Eu. Aqui é um lugar onde nós falamos sobre sexualidade, moda, economia, família, inteligência, finanças e muito mais. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Lida. Seja muito bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Bom, boa tarde, boa noite, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos também. Meu nome é Alida, eu sou Master em Programação Neurolinguística e coach também. E o que eu mais gosto de fazer é ajudar pessoas a se desenvolver e a se transformar, né? Então, eu sou formada em turismo, tenho mestrado em turismo. E depois fui professora de graduação, de pós-graduação em turismo, e aí eu resolvi ir trilhar outros segmentos, Aham. né? Sempre pensando no desenvolvimento das pessoas. Muito legal, né, gente? Uma guinada de vida do turismo para o desenvolvimento. O turismo Sim. também não deixa de ser um Ah, desenvolvimento, né? total. Porque depois que a Cultural. gente aprende que viajar é bom, a gente não quer mais parar, né? Eu falo que viajar é um investimento, né, Lida? Total, total. E mas você agora está trabalhando, você ajuda pessoas com inteligência emocional. Isso. Então, faz 11 anos que eu tenho a Leão Consultoria e Treinamento. Uhum. E 11 anos não são 11 dias, Não, é né? muito tempo, uma Em- estrada, É né? uma estrada, então eu treino tanto as equipes operacionais como também as lideranças. E aí, uma das questões que eu vi durante ao longo do tempo foi como que esses líderes, né, e como as equipes operacionais trabalham a inteligência emocional, que a gente, né, depois da pandemia ninguém ficou legal, né? Não. Então, hoje nós vamos abordar o tema: domine sua mente e transforme seus resultados com inteligência emocional. Eu acho que hoje quem não sabe o que é inteligência emocional, quem não usufrui desse benefício, vai ficar para trás, né, Lida? Total, total. Vai Nos ficar dias de hoje, deslocado. se você não tiver inteligência emocional, se você não consegue controlar suas emoções, você tá meio fora do mercado. Então, eu já tenho uma noção boa do que é inteligência emocional, já fiz algumas mentorias para me ajudar, mas eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo, de uma maneira bem simples, Sim, bem clara, o que é inteligência emocional. ótimo. O Daniel Goleman, de uma forma assim muito simples, ele explica de que a inteligência emocional é a forma de como a gente consegue gerir as emoções dentro de nós. Ele não fala assim, ah, não tem emoções, porque as emoções elas fazem parte da nossa vida, Sim, uhum, mas sim como que eu posso gerir isso dentro de mim. E aí ele fala que tem 5 componentes da inteligência tá, emocional. Uma delas é o autoconhecimento, e eu sempre falo nos treinamentos que autoconhecimento é a chave de todas as portas. sempre. Porque se eu me conheço, ninguém me sequestra. Se você se conhece, você não se sabota, né? Se você se conhece, você não se sabota, você não tem. Ninguém te tira do sério. Então, tipo, não, eu me conheço, eu não vou entrar nessa. Então, se eu me conheço, eu sei quais são os meus pontos fortes, se eu sei quais são meus pontos que eu preciso melhorar, se eu sei dos meus valores, não é qualquer um que me leva, né? Não. Então, deixa eu ir por esse lado, porque se eu for por esse aqui, eu não vou, não vai dar bom. Isso não quer dizer que quem tem inteligência emocional, quem já estudou, quem é mentorado, não exploda, né? Não Oh, fique nervoso, não consiga, às vezes, não controlar as emoções. Mas eu falo sim, por mim mesmo. Eu era uma pessoa muito impetuosa. Acontecia, eu respondia assim na na lata, lata. brigava, arrumava confusão, depois pedia desculpa. Hoje eu já penso, nossa, será que vale a minha paz? Será Uhum, que vale a pena? uhum, Não, eu prefiro ter paz do que ter razão. sim, Hoje eu tô uma pessoa bem zen, assim. Eu prefiro sempre ter paz do que ter razão, com né? certeza. Porque eu acho que isso faz parte da gente. Você se conhece, você vai preferindo a sua paz. Eu sempre falo para as equipes, quando eu dou treinamento de inteligência emocional, eu falo assim, gente, eu não sou a rainha da inteligência emocional, mas cada vez que eu aplico esse treinamento é para mim também, Sim, para que eu me lembre de que eu preciso me conhecer, eu preciso
acho que um dos pontos importantes que o Goleman fala também é do autocontrole. Então, eu sempre falo, a gente tem controle sobre o que as pessoas pensam da gente? Não. A gente tem controle sobre o que as pessoas falam da gente? Não. A gente tem controle de como a gente se comporta. Mas você tem controle de como lidar com isso, né? Exato. A pessoa falou que não gosta de você, fez um comentário que você não concorda, é a opinião dela, né? Você tem que Sim. respeitar e entender que às vezes não é para você, né, Alida? Exato. É Mas, de novo, mesmo assim, mesmo sabendo sobre isso, isso. quantas vezes eu não sou sequestrada também? Quantas vezes a pessoa não consegue tirar meu autocontrole? Aí eu tenho que falar assim, não, peraí, volta, Volta lá atrás. porque não, eu tenho que ter um autocontrole, não posso sair também batendo na mesma moeda, né? Aham. Então hoje eu tenho assim um pouco mais de consciência, mas eu sempre preciso revisitar esses conceitos para não entrar de novo na ignorância emocional. Alida, Oi. você já falou agora o que é inteligência emocional. E qual é o impacto que a pessoa que não trabalha com a inteligência emocional, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, o que ela causa na nossa vida? Nossa, tanta coisa, porque assim, você não tem inteligência emocional, isso pode destruir vidas e acabar com carreiras profissionais, Uhum. né? Minha mãe, ela tá enterrada numa outra cidade, e eu sempre conto essa história porque eu acho essa história incrível. E minha mãe tá enterrada em uma outra cidade e eu fui visitá-la, né? E aí eu cheguei de manhã, tinha um senhor regando, e justo eu cheguei quando ele estava regando as flores da minha mãe. Daí eu falei assim, muito obrigada, é minha mãe. Ele falou assim, minha mãe tá ali. Eu falei assim, eu sinto muito. Ele falou assim, então, foi erro médico. E eu fiquei esperando na espreita o O médico sair do hospital, porque eu tava com um revólver e ia matar ele. Eu falei, oi. Aí eu já falei assim, meu Deus. Meu Deus, socorro. Aí eu sempre uso esse exemplo porque assim, se ele não tivesse controlado essa raiva, ele teria matado esse cara, teria destruído a vida dele e destruído a vida do outro médico. também, Uhum. né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque no momento de explosão, da emoção tomar conta, isso pode destruir vidas. Com E certeza. pode destruir carreiras também, porque não é qualquer empresa que vai querer uma pessoa que não consegue controlar suas emoções, que fala na lata, que fica irritado, que bate na mesa. Então, precisa. Antigamente, até isso, ok, mas hoje não. Hoje, em 2026, não dá. Não, não dá. E as pessoas. Hoje a gente entende que muita coisa que acontecia, que a pessoa era explosiva, é o jeito dela, ela é uma pessoa Sim, difícil, sim, acaba sendo uma violência, né? E exatamente. passava, porque é o jeito dela, ela é difícil. Não, Não, é um jeito, é uma violência é que uma você está violência. cometendo com você e com E com quem os está outros. ao seu redor, né? Sim. E na parte da empresa, qual que é a importância da empresa te contratar ou contratar um outro mentor para trabalhar a inteligência emocional dos colaboradores? Ai, olha, essa é uma pergunta ótima, porque assim, vou te falar, vou te falar da hotelaria, Tá. né, que eu tenho um Uhum. pouco mais de contato. Por exemplo, um avião, o voo não saiu, aí não vai sair. Imagina como é que estão esses passageiros. Irritados, bravos, Irritados, cansados, criança chorando. com fome, sem dormir, precisava estar lá no destino, não foi. Então, eles chegam pro hotel, já com aquela carga emocional. E os meninos, né, o Do pessoal da hotel, equipe, eles precisam estar impecáveis para plenos atender. para Aham. atender, né, e não entrar na vibe deles. E é justamente aí onde entra a inteligência emocional, porque se eu entro na vibe deles, se eu não tenho autocontrole, não tenho autoconhecimento, eu embarco nessa falta de inteligência emocional. E em vez de você sanar o problema, você piora o problema, Piora. né? Porque às vezes já aconteceu comigo de perder voo, de ter criança chorando em voo, aqueles voos que a gente pega de madrugada, as crianças estão com sono, estão com fome, acordada, passageiro nervoso. E meu marido fala: não adianta estressar, dois trabalhos, o de estressar e o de desestressar. Sim, Mas se você não tiver esse bom senso e essa inteligência, você acaba piorando a total. situação sempre. E, por exemplo, para vendedores.
né? Às vezes Aham. os vendedores precisam ir nas empresas, recebem um não. Quantos ficam desanimados, quantos, né, desconta na família por esses nãos. Aham. Então, a inteligência emocional fala, não, tudo bem, hoje deu um não, mas amanhã eu vou correr atrás do sim. Com Então, a certeza. resiliência, né, esse autoconhecimento mesmo, tipo, não, ok, não foi hoje, amanhã vai ser. E não entrar na vibe do desânimo, da tristeza, né? Aham. Então, por isso que a inteligência emocional te ajuda muito a você manter seu equilíbrio. Importantíssimo isso, gente. Hoje, num mundo que a gente vive tecnológico, né? A gente fica muito online, a gente perdeu muito contato, relacionamento com as pessoas. Sim, A gente trabalha, acho que 90% do tempo no celular, computador, internet. Então a gente acabou ficando distante das pessoas, né? E eu vejo assim que muitas pessoas têm dificuldade em relacionamento. E eu falo por causa própria, porque eu vejo o meu filho de 25 anos e eu falo, não é possível que eu criei esse moleque desse jeito, não foi assim. Aí eu falo, filho, não é assim, a pessoa não tá falando pra você, mãe, lógico que tá, ela tá conversando comigo. Falei, filho, ele deve ser um pai de família, tem 3 filhos, ganha um salário mínimo, ele tá preocupado se ele vai pagar o aluguel ou a luz, e você tá aí brigando com o moço porque o moço tá uhum, nervoso. uhum, Releva. uhum. Mas hoje as pessoas, eu vejo assim, elas têm muita Ah, imaturidade total, social, né? total. Não sei se eu posso dizer isso, Sim. mas elas não sabem conviver, elas É. não sabem ceder para conviver em comunidade. Tô certa, Lida? Ah, eu sinto isso também, sabe, Cláudia? Às vezes é muito o eu, né? O Aham. egocentrismo. Eu que faço desse jeito, eu quero que seja assim. E não tem essa flexibilidade também, né? E a inteligência emocional também te dá essa Com flexibilidade, certeza. né? Aham. Tá. E o que que a gente precisa ter? Quais são os quesitos, os parâmetros para desenvolver uma inteligência emocional? Eu consigo desenvolver sozinha? Eu preciso de um coach? Como é que é isso daí, Lida? Olha, o Daniel Goleman, ele indica 5 componentes para a gente Tá. desenvolver, que a gente Uhum. pode, de repente, ter uma ajuda também de um terapeuta, né, Legal. de um psicólogo ou de um mentor, enfim. Então, quais são esses componentes, né? Então, 2 deles eu tinha até já dado um spoiler, né? Aham. Então, o autoconhecimento, o autocontrole, né? Tá. A automotivação, assim, a automotivação é meio redundante, porque a motivação ela é intrínseca, tá dentro da gente. Então, é eu me motivar. Então, não, entender de que não é o outro que vai me motivar, né? Aham. Não é meu chefe que vai me motivar. Sou eu que tenho que acordar de manhã e falar assim: uhul! Vou É hoje, trabalhar, vou vou bater minha trabalhar, vai meta. dar, é hoje que eu vou conseguir. Uhum. E aí eu até brinco com o pessoal, né? Falo assim: seu chefe, quando você acorda de manhã, seu chefe tá lá dizendo: vamos lá! Pá, Opa! aconteceu um acidente, foi nada. Me emocionei. O seu chefe não tá ali de manhã falando assim, vamos lá, uhul, né? Vamos, a gente vai Não. vencer. Não, eu que tenho que acordar e falar assim, meu, hoje vai ser o dia. Aham. Então, a motivação, ela é intrínseca, né? Você pode me animar, você pode me estimular, Melhorar. melhorar, né? Mas não que a motivação tá dentro de mim. Uhum. E depois ele fala também da empatia, de eu entender das diferenças. Por exemplo, se de repente a Cláudia me responde de um jeito que eu não gostei, para ela às vezes não foi nada, porque de repente na casa dela sempre foi desse jeito, nesse tom, desse jeito. É o que a gente fala na PNL, a gente fala de mapas mentais diferentes. Uhum. Né? Então, são culturas diferentes, né? Sim. São é, educação diferente. Então, às vezes, a pessoa tá falando alto, você acha que ela tá gritando e às vezes não tá É normal gritando, é na casa normal dela, é uma dela. festa na casa dela. E aí você fala, mas por que você gritou comigo? Não. Então, ter essa empatia de entender, não, para ela tá tudo bem, né? Deixa eu Uhum. entender ela, né? E o último componente que ele fala de ter esses relacionamentos interpessoais significa assim, que eu converso com todas as tribos. E eu acho que isso que a gente não consegue entender, né? Porque assim, eu sou, sei lá, eu sou aqui, desse bairro. Ah, eu não falo com essa pessoa porque essa pessoa é de outro bairro, essa pessoa é de outra cidade. Não. Por que eu não posso conhecer, não posso trocar? Ah, com essa empresa eu não falo porque ela é concorrente. Tá, mas
ela é concorrente, mas eu não posso trocar. De repente tem coisas nessa Com empresa certeza. que podem me ajudar e eu posso ajudar os outros também. Então, eu sempre falo, né? Se eu tô na minha panelinha, eu não abro a Você não possibilidade cresce, você não cresce, você não transborda, não né? transborda. Então, é ter essa inteligência emocional de entender de que, meu, existem outros pensamentos que não são só os meus, né? Uhum. Existem pessoas que pensam diferente e que eu transito muito bem em todas essas tribos. E que você não precisa aceitar como lei o outro pensamento, É mas você tem que lógico. respeitar, Respeitar. né? Você tem que conhecer e Sim, respeitar, né? exatamente. Pessoal, nós já estamos aqui quase na metade do nosso podcast. O tempo passa muito rápido quando o assunto é bom. E como vocês sabem, a gente sempre tem uma palavra misteriosa. Quem estiver nos assistindo vai anotar essa palavra no final do episódio, vai comentar e vai ganhar um presente da Lida. Pronta, Lida? Pronta. Qual é a palavra misteriosa de hoje? Emoção. Emoção. Então anota aí, porque já já Tá ela vai voltar fácil. com o tema, tá? Só puxando um ganchinho antes aqui, você falou da concorrência, né? Uhum. Eu falo que a gente não tem concorrentes, a gente tem aliados. Aham. Porque você já imaginou se todas as empresas de Maringá quisessem te contratar para fazer treinamento, você daria conta? Ah, não. E olha que interessante você entrar nesse assunto, Uhum. né? É o que você fala, né? Nós somos parceiros. Nós somos parceiros. Então, Sim, assim, eu não vou dar conta das 500 mil empresas que tem aqui. Eu não vou dar conta. Mas, às vezes, eu nem dou conta. Ah, recrutamento e seleção. Eu não faço recrutamento e seleção. Mas eu conheço alguém e que. que faz? Ô, fulana, você pode e tal? Vou te passar o telefone de uma pessoa que faz recrutamento. Por que não? Se existe, aí a gente vai entrar na prosperidade. Aham. Existe abundância no mundo para todos. E eu falo assim, às vezes você é uma mentora, a pessoa do lado é uma mentora, eu me identifiquei com ela e não com você. E tudo Isso não quer dizer bem. que você não é uma boa mentora, quer dizer que nosso perfil se conectou Sim. profissionalmente, individualmente, e eu vou fechar com ela. Uhum. Eu também não vejo as pessoas do mesmo ramo que eu, quando eu era consultora, como concorrente. Porque tem uma cliente que se identificou com o meu jeito de trabalhar, mas tem outra consultora. Então eu Sim. falo assim, gente, nunca é concorrência, porque eu nunca vou conseguir, nem vou conseguir, nem quero atender todo mundo. A gente quer viver bem, a gente quer qualidade de vida, né? Sim, E eu falo assim, a gente precisa ter alguém de qualidade para indicar. sim, Você precisa ter alguém de confiança. Quando uma sim. empresa ligar e falar assim, Lida, eu quero marcar uma mentoria, você fala, olha, só consigo para 2028. Ele fala, não, tem que ser agora. Ah, então eu vou indicar a Maria e o José, né? Você tem que ter isso daí. E Tem. tudo isso, gente, é inteligência emocional, Sim, né? Assim como existem hoje várias pessoas que são contra gays, contra LGBT+, não sei o quê. Não interessa a sua opinião, interessa a dele. Quem vive essa vida é ele. Eu acho que respeito vale mais do que qualquer coisa. Você não sim, precisa conviver com essas pessoas que você acha diferente, mas tem que respeitar e ensinar o respeito também, né, com Alida? certeza, super de acordo. Assina embaixo. Eu acho que isso está faltando muito hoje, o respeito. Eu falo, eu quero que seja essa caneta azul desse jeito aqui, ela não pode virar e não pode ter outra cor. Mas por quê? Se você gosta do azul e a Lida gosta do vermelho, por que que a gente não pode ter as duas? Ou por que que a Sim, gente não pode variar? As pessoas hoje estão muito carentes muito. eu não falo nem de inteligência emocional, de inteligência mesmo, né? Elas estão brigando muito por pouca coisa, né? Sim, eu concordo. Eu concordo. Então, gente, para você não ficar brigando, para você não se desestruturar, não se sabotar, tem que procurar a Lida e fazer um treinamento de inteligência emocional, tá? A Lida falou uma coisa aqui sobre automotivação. Eu acho assim, eu não sei se eu tiver errado, a Lida me corrija, mas automotivação é uma disciplina, né? É igual Sim, ir para academia. sim. Eu estou indo de segunda a sexta para academia às 9h30. Eu gosto? Não. Acordo e falo assim, nossa, acho que hoje eu não vou, tô com uma dor de cabeça. Aí da 9h15 eu coloco a roupa e vou e adoro lá. Uhum, Eu gosto? Não, mas uhum, eu fiz um acordo comigo mesmo que eu uhum. vou os 5 dias para academia. Então, depois que você tá lá, você até esquece que você não gosta. Você vai, Uhum, né? uhum. Então, eu acho que essa automotivação também é uma questão de disciplina, né, Alida? Oh, total, Você total.
fazer um acordo com você mesmo, eu vou fazer isso, eu vou bater essa meta, eu vou ler esse livro. Eu vou E isso não fazer te isso. dá uma satisfação? Com certeza. Então, é justamente isso que o Goleman fala. Uhum. Porque a motivação, ela te leva a essa satisfação de você ter conseguido as coisas pelo seu próprio esforço. E isso é inteligência emocional. Porque eu podia muito bem ficar em casa, não fazer nada, e depois, ai, puxa vida, eu não fui, nossa, olha. Então, em vez de você ficar lastimando, né, Aham. se martirizando, quando você fez o propósito com você mesma, isso te dá, você volta para casa e fala assim, nossa, hoje eu consegui. Você se olha no espelho, gente, e vê com aquela roupa bonita, que não servia mais, agora serve, você fala, nossa, tá valendo a pena. E aí você acaba tendo a automotivação. Motivação. Você começa a colher os resultados, mas não é fácil, gente, nem na academia, nem estudar, nem ler, nada. Você tem que ter realmente um propósito e falar, vou cumprir esse propósito. Uma vez eu escutei um professor que ele falava assim, tudo na vida tem um preço. Com certeza. Tudo. Fazer academia tem um preço. Não fazer tem um preço. Uhum. Né? Estudar tem um preço. Não estudar também tem um preço. A minha mãe perguntou para mim essa semana. Minha mãe tem 78 anos e não faz academia, não faz nada, só dona de casa. Nossa, não sei para que você tá tanto indo na academia, fazendo tanta coisa. Eu falei, para quando eu chegar nos 80, meus filhos não terem que limpar a minha bunda. Mãe, porque é o que vai acontecer com você. Daqui a pouco a gente vai ter que estar cuidando de você. Uhum. E meu filho riu quando eu falei, mas é verdade, eu não quero dar trabalho para ninguém. Uhum. E o meu personal fala, se você não treinar, não fizer musculação, você não vai ter independência na velhice. Sim. Porque você não tem força, não Sim, tem como, sim. né? Uhum. Vamos lá, Lida. Autoconhecimento e saúde mental. Uhum. Como o autoconhecimento consegue nos ajudar a ter uma boa saúde mental? Olha, de novo, né? O autoconhecimento, se eu me conheço, ninguém me tira do sério, ninguém me sequestra. Uhum. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu sou muito mais saudável no sentido de que, isso não é meu. Para que eu vou me contaminar com isso? Uhum. Né? E uma das coisas do autoconhecimento, que eu acho que é importante também falar, uma das ferramentas, que você até me perguntou, né? Como é que eu faço para desenvolver? Uma das ferramentas do autoconhecimento que me ajuda muito, além da psicóloga, além da mentoria, tudo, é o Eneagrama. E aí eu queria entrar sobre isso porque eu acho que para mim foi um divisor de águas na minha vida. Então, pessoal, presta atenção que a Lida vai explicar pra gente agora o que é eneagrama. Eu tenho uma leve noção, eu acho que eu já fiz algum teste, alguma coisa, mas ela vai explicar pra gente tudinho agora. Então, fiquem ligadinhos aqui. Vamos lá, Lida. Bom, é uma ferramenta de autoconhecimento. Tá. Então, quando eu entendo, o Eneagrama, ele é dividido em 9 tipos de personalidades. Tá. Que são divididos em tríades. Então, Tá. 3 números são dos emocionais, 3 números são dos mentais e 3 números são da ira, da raiva. Tá. Eu sou dos emocionais, já vou avisando. Eu sou dos emocionais. Quando eu entendi qual era meu número, eu entendi por que às vezes eu ficava tão triste, eu ia lá no pré-sal para sofrer, ligava uma deli, abria um vinho e sofria, né? E hoje, graças a Deus, depois que eu aprendi que eu não preciso ir lá no pré-sal para sofrer, então hoje eu tenho, eu posso, a minha essência é essa, não preciso ir lá embaixo, eu posso ficar aqui. Você pode só baixar um pouquinho, Só um pouquinho. sentar e falar, pronto. Ok, agora vida que segue. Então, na tríade dos emocionais, aí tem a tríade dos mentais. E os mentais, eles pensam, como diz o nome, né? Eles pensam muito. Pensamento acelerado. E sofre demais. E aí, à noite, acorda com pensamento acelerado. Então, quando eles se dão conta, é por isso que a gente fala, né? Quando eles têm alto nível de consciência, eles já conseguem regular isso dentro deles. Né? E aí tem os 3 da ira, né? Que a ira tem a pessoa que está com muita raiva e ela explode por qualquer coisa, mas se ela entender por que ela explode, porque ela tem um lado que é mais emocional e ela não quer que ninguém atinja aí. Então, eu estou falando assim bem em linhas gerais,
né? Mas por que é importante essa ferramenta? Porque, de novo, se eu me conheço, eu já entendo de que eu não preciso sofrer, eu não preciso brigar, eu não preciso ficar com a mente acelerada. Aham, Então, eu já consigo regular isso dentro de mim. aham. Porque se eu não tenho conhecimento sobre isso, eu vou levando a vida aos solavancos. Eu vou levando a vida aos solavancos. Então, aí, quando eu aprendi tudo isso, que para mim foi importantíssimo, eu resolvi também contribuir com as pessoas, não só com a inteligência emocional, mas também com essa ferramenta Do do Eneagrama. Eneagrama. E também os líderes. Porque muitas vezes, nós repetimos modelos de líderes dos chefes, nem líderes eram, né? Chefes do passado. Sim. Do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aham. Então, como a gente aprendeu esse modelo, a gente pensa que em 2026 a gente vai repetir. E não vai. Porque senão você não fica com ninguém da sua equipe. O pessoal vai embora. Antigamente a gente vestia a camisa, né, da empresa. Independente do seu chefe ser legal ou não, você batia o ponto, fazia hora extra. 20 anos, Hoje, 30 anos. Hoje a pessoa vai embora. E tá certo, né? Porque a gente tem que ser feliz, Sim. inclusive no trabalho. Então, eu trabalho com esses líderes também, essa questão do Eneagrama, para que eles entendam o que eles precisam desenvolver para chegar num equilíbrio e numa Com a inteligência equipe. emocional. Pessoal, a Lida vai responder algumas perguntas depois no Instagram. Depois nós vamos postar certinho. Ela vai abrir uma caixinha de perguntas. Você que tiver dúvida, quiser saber sobre os cursos, ela vai responder. A Lida, infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi um prazer. Você falou para mim que tem alguns cursos agora em Tenho, julho, então tenho. presta atenção aí que ela vai falar a data e o local dos cursos. Então, nós temos essa semana agora do dia 20 de julho, nós temos 21 de julho de 2026. Vai ter o papel do líder na construção da equipe. No dia 22, nós vamos falar dos níveis neurológicos de uma equipe. Então, se você está com uma equipe com comportamentos que não está muito. Uma pessoa que não está com um comportamento muito bom, o que você, líder, pode fazer para que ela tenha um comportamento melhor? Porque às vezes a gente fala assim, vou mandar embora. Não, você pode trabalhar, você pode desenvolver essa pessoa. E no dia 23 de julho de 2026, a gente vai fazer um Eneagrama básico. Que legal. Tudo online. No dia 18, depois de amanhã, de 2026, a gente vai ter no Ibis Maringá Eneagrama para líderes, que é um dia inteiro. E no dia 15 de agosto, também de 2026, a gente tem também o Eneagrama para líderes, que é presencial, é uma imersão de um dia inteiro. Então, se você quer se conhecer, saber qual é o seu perfil, já pode fazer esse online, que já é um começo, né, Sim, Lida? com certeza. Vou pedir para você deixar aqui agora suas redes sociais, o seu contato, para o pessoal que está nos assistindo já seguir o seu Instagram e mandar as perguntas, as dúvidas que tiver também. Legal. Então, meu Instagram é o @leon_consultoria, _treinamento. É um pouco comprido. E também ele é fechado. Então, quando você adicionar, já coloca ali, manda um direct falando assim, olha, eu te vi no podcast da Cláudia, né, entre elas e eu. Isso. E aí aí eu já sei da onde que é, eu já te adiciono, porque é só para VIPs. Só para Que pessoas chique, gente. importantes. Então, esse é o meu Instagram, tem o LinkedIn também, que é a Alida Rita, né, no LinkedIn. E é isso. Alida, eu vou pedir para você repetir a palavra misteriosa que você falou lá atrás e contar para os nossos ouvintes qual é o presente que o primeiro comentário vai ganhar. Então a palavra é emoção. E se você for o primeiro, você vai ganhar um online no dia 23 de julho de 2026, Eneagrama Básico. Gente, um super presente. Eu já fiz esse Eneagrama faz muito tempo, preciso refazer, porque eu não lembro meu número. E Alida, foi um prazer conversar com você. É um assunto muito atual, inteligência emocional, é um assunto importantíssimo hoje para nossa sociedade, né? E para você que está em casa, que nos assistiu, também foi um prazer. Nós esperamos que você assista e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que a gente possa fazer uma rede de compartilhamento sobre esse assunto.
Foi um prazer estar com você e até a próxima semana. Até mais, pessoal.